Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Quem tá falando é o professor Daniel Igreja, tá? Mais precisamente, como vocês podem ver aqui no meu canal. Eu sou professor de Química e hoje eu vou resolver algumas questões da prova da Unitins, que é a Universidade do Estado do Tocantins, tá? Essa prova tem 5 questões de Química que são bem interessantes para a gente abordar. Então, nós vamos ver essa resolução aí de forma bem simplificada, tá? E prometo que vou tirar todas as dúvidas de vocês até o final dessa aula. Então, desde já, aproveitem para curtir o canal, mandar esse vídeo para aquele amigo que você sabe que vai precisar, que está fazendo vestibular, que está querendo passar de ano. Manda para aquele seu amigo, tá? Não esquece de comentar aí o que você achou da aula e fique com Deus. Vambora, tá? E é isso aí, galera. A primeira questão, a questão 26, ela diz o seguinte: a história da cola Super Bonder começou em 1942, quando o químico Dr. Harry Culver e sua equipe estavam desenvolvendo materiais plásticos transparentes para a fabricação de miras de armas. Durante o processo, sintetizaram um novo composto chamado cianoacrilato, um fracasso, porque era um material difícil de trabalhar, grudava em absolutamente tudo. Então, olha aí, gente, eles acabaram de falar aqui sobre um composto, tá? Que seria descoberto sobre o cianocrilato, estrutura abaixo, e sua descoberta. Analise as afirmativas a seguir. Então, a primeira afirmação diz o seguinte: o cianoacrilato possui fórmula molecular C5H5O2N. Então, vamos lá primeiro observar os carbonos, tá? Vamos conferir se está correto. Então, isso daí é uma questão bem básica de química orgânica, tá? Então, nós vamos contar aqui os carbonos. Lembrando que aqui eu posso começar por essa extremidade aqui de baixo. Então, eu tenho um carbono bem aqui, dois carbonos, tá? Aqui eu tenho um terceiro carbono. Sempre, normalmente, eu vou ter um carbono aqui nas extremidades, tá? Então, normalmente, quando não tiver nenhum outro elemento químico aparecendo, então provavelmente isso aqui vai ser um carbono. Então, aqui eu já tenho 3 carbonos, 4 carbonos e aqui o quinto carbono, tá ok? Então, em carbono está combinando, está certinho, gente. Lembrando que o carbono, ele é um elemento químico tetravalente. O que é o tetravalente, professor? Tetravalente é aquele elemento que faz 4 ligações. Então, vamos relembrar isso aí um pouquinho, tá? As ligações normalmente são vistas por esses tracinhos, por esses riscos que nós vemos no composto. Então, vamos ver se o carbono está fazendo essas 4 ligações, porque aqui nós temos um carinha que fica um pouquinho escondido, que é tímido, o hidrogênio. Então, algumas vezes, se for o caso, ele pode ficar escondido entre átomos de carbono. Então, normalmente, quando o carbono não tem as 4 ligações, a gente pode ver esse hidrogênio escondido, tá? Então, vamos lá olhar aqui no caso, agora também, os átomos de hidrogênio, pessoal. Então, vou apagar bem aqui, tá? Vou apagar aqui de novo para ficar mais legal aqui para a gente. Nós já vimos que a quantidade de carbono está certa. Aqui, então, nós vamos para a quantidade de hidrogênio. Então, a gente pode ver aqui que esse carbono, tá? Ele tem 2 ligações, tá? No caso, uma ligação aqui com outro carbono. E aqui ele está se ligando com o nitrogênio, tá, gente? Nitrogênio faz 3 ligações. Então, esse carbono aqui já está fazendo 4 ligações.
Esse segundo carbono bem aqui, a gente pode perceber que ele está fazendo duas ligações aqui para a esquerda, uma para baixo e uma aqui para cima. Então, ele também está fazendo 4 ligações. Aqui, esse carbono tem duas ligações que ele está fazendo com o oxigênio, uma ligação para a esquerda e outra para a direita com outro oxigênio. Bem aqui nós podemos observar que nós temos, ó, H3. Então, ou seja, nós temos 3 átomos de hidrogênio. E bem aqui no final, para não deixar esquecer, a gente tem um átomo de carbono, como eu falei ainda há pouco. Então, aqui eu tenho um carbono que está fazendo duas ligações. Lembrando que o carbono faz 4 ligações. Então, aqui tem 2 hidrogênios escondidinhos, tá? Então, aqui nós temos um total de 5 hidrogênios, tá? Podemos observar aqui 2 oxigênios e 1 nitrogênio. Então, a primeira afirmativa está correta. O composto químico faz ligações intermoleculares do tipo de ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, gente, basicamente é o FON, tá? FON significa flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Sempre quando nós vemos esses elementos aqui, nós podemos citar, podemos observar se vai acontecer ligação de hidrogênio, que é uma ligação bastante forte, tá? Aqui nós podemos perceber que nós temos um átomo de nitrogênio, tá? Então aqui nós temos nitrogênio, temos também aqui no caso o oxigênio. Então esse composto químico ele faz, tá? Ligações do tipo de hidrogênio, sim, também está correto. Uma das funções orgânicas presentes é a éster, tá? Então ele quer saber, está afirmando que uma das ligações presentes é a éster, tá? Só lembrando aqui que a função éster, ela normalmente é observada nessa seguinte situação bem aqui. Eu tenho um radical, que pode ser uma cadeia carbônica, ligado a um carbono, que faz uma dupla ligação com oxigênio, faz uma ligação simples com oxigênio, e eu tenho uma outra cadeia carbônica, ou um outro radical. Então, nós podemos sim observar essa função éster, certo? Podemos observar essa função éster bem aqui, ó. Então, sim, está correto também. Então, esse composto ele apresenta função éster. 4. A cadeia carbônica do cianoacrilato é aberta, ramificada, homogênea e insaturada. Desculpa, tá? Primeiro caso é uma cadeia aberta, tá? Então ela não é uma cadeia que é fechada, ela não tem nenhum ciclo, então ela sim é uma cadeia aberta. Ela é uma cadeia ramificada. Por quê? Cadeia ramificada é aquela que tem mais de duas extremidades. Aqui nós podemos perceber, lembrando que são sempre extremidades de carbono, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma, duas, três extremidades, tá? Então é uma cadeia ramificada. É uma cadeia homogênea. Olha, será que ela tem somente átomos de carbono e hidrogênio? Cadeia homogênea. Nós podemos perceber que bem aqui, ó, nós temos um átomo de oxigênio, está no meio da cadeia principal. Então essa cadeia ela não é homogênea, tá? Porque ela possui um heteroátomo. É uma cadeia heterogênea. Então bem aqui está errado, tá? Cadeia saturada é aquela que tem somente ligações simples, seria assim uma cadeia saturada, tá?
Ou então aqui no caso nós já vamos deixar para lá o enunciado número 4. O composto cianoacrilato tem a propriedade de alta aderência em outros materiais. Olha aqui, gente. Quando a gente fez a leitura, a gente falou que foi um fracasso justamente esse material, porque olha aqui. Na embalagem de um refrigerante, afirma-se que sua nova fórmula contém 30% menos açúcar em comparação com a versão regular do produto. Considerando que a nova fórmula possui 15 gramas de açúcar para cada 200 ml, qual é a concentração de açúcar na versão regular do produto? Então, basicamente, aqui nesse exemplo, ele dá a configuração de dois tipos de refrigerante. Um na versão regular e um outro com uma versão que é 30% menos açúcar, tá? Lembrando que aqui, nessa versão com 30% menos açúcar, ele possui uma quantidade de 15 gramas, certo? Nós temos esses dados bem aqui. Então, o que é que a gente pode extrair dessa questão? Nós tínhamos um produto com uma quantidade em gramas, certo? Esse produto equivalia aqui a 100%, tá? Um total que ele tinha uma quantidade de açúcar considerável, falando aqui da versão regular do produto. No seguinte caso, depois, nós tínhamos um produto que tinha 15 gramas, sendo que esse produto agora teria 30% menos, certo? Menos açúcar. Então, aqui no caso, ele teria 70%. 70%, gente, é claro, né? Retirar os 30%, então ficou 70% do produto anterior. Então, nós vamos descobrir aqui, primeiramente, a quantidade em gramas desse produto aqui regular. Então, olha aqui, gente, nós vamos fazer aqui, basicamente, aqui, uma multiplicação, uma regra de 3 certinho, onde isso aqui vai dar 70x vai ser igual a 15 vezes 100. X vai ser igual a 15 vezes 100 dividido por 70, tá ok, pessoal? Então, 15 vezes 100 dividido para 70. Então, aqui nós podemos cortar aqui o zero, certo? E aqui, ao invés de nós multiplicarmos aqui o 15 vezes o 10, que daria já um valor aqui de 150, basicamente, o que a gente pode fazer aqui também? Caso vocês queiram, vocês podem primeiro dividir aqui o 15 pelo 7, para tentar resolver essa equação da forma que você melhor conseguisse aqui, no caso, a parte matemática. Então, aqui, gente, 15 dividido para 7, certo? 2 vezes 7 daria 14. Então, aqui eu teria... Opa! Então, aqui nós teríamos, basicamente, quatorze, né? Por 1. Então, colocarei o zero, uma vírgula,
7 vezes 1, olha aqui, 7 vezes 1 dá 7, que daria 3. Poderia continuar aqui essa conta aqui até o próximo número. Então, aqui, certo? 7 vezes 4 dá igual a 28. Então, vou parar por aqui essa conta para não se estender mais ainda. Mas nós teríamos aqui um número aproximado, certo? De x daria 2,14 vezes os 10 aqui, que tinha ficado aqui nesse primeiro momento. X seria igual a 2,14 vezes 10. Eu só vou subir aqui uma casa, 21,4 gramas. Esse aqui é a quantidade de açúcar que eu tinha na minha versão regular, certo? Então, essa aqui é a primeira versão que nós tínhamos. Ela tinha uma quantidade de 21,4 gramas de açúcar. Agora nós vamos encontrar a quantidade da concentração desse produto, desse refrigerante. Então, basicamente, a fórmula da concentração aqui é uma concentração comum, certo? Concentração comum, fórmula é massa por volume. Concentração iria ser igual a 21,4 dividido por... Olha aqui, gente. Bem aqui nós temos que esse volume é 200. Só que ele está em ml, certo? Então, nós temos que passar ele para litro. Basicamente, divide isso daqui por 1000, certo? Então, basicamente, aqui iria ficar 0,2. Tá ok? 0,2, então 21,4 dividido para 0,2. Eu posso simplificar essa conta andando as casas das vírgulas e deixar essa continha um pouquinho mais simples. 214 dividido para 2, certo? Então, aqui vou dividir 214 dividido para 2. 214 vai dar igual aqui, ó, exatamente 107 gramas por litro, certo? Então, a concentração de açúcar nessa versão regular do produto é igual a 107 gramas por litro. Então, letra A, tá ok? Essa questão aqui ela era um pouquinho mais trabalhosa em si, certo? E poderia demorar um pouquinho mais de tempo para ser feito, dependendo de como é a sua matemática, mas não é uma questão considerada também difícil. É uma questão mesmo de um pouco mais paciência, né? E é claro, concentração na hora de fazer a prova, mas era uma conta bem resolvível, tá? Não encontrei ela tanta dificuldade. Questão 28. Uma reação de composto orgânico é apresentada no diagrama em que o eixo vertical apresenta... Ixi, rapidinho. Espera aí, gente. Deu uma bagunçada aqui agora. Mas aqui está a questão, certo? Então, uma reação de um composto orgânico é apresentada no diagrama em que o eixo vertical
representa a energia e o eixo horizontal, a coordenada, o caminho da reação. Então, ele dá aqui, certo? Que o eixo vertical, ele é dado aqui pela energia e o eixo horizontal, que é esse bem aqui, ele mostra o caminho da reação. Então, ele quer saber aqui quais informação está correta. Analise as afirmativas. 1. A reação ocorrida é de substituição. Substituição, então, a gente pode observar aqui que no início do reagente, certo? Nós temos aqui um composto orgânico que vai reagir com uma hidroxila. Esse bromo que está bem aqui, gente, se a gente observar no final da reação, ele saiu, ou seja, ele foi trocado para entrar quem? A hidroxila. Então, aqui sim, a gente pode dizer que é uma reação de substituição, porque o bromo ele foi substituído, tá ok? Então, aqui, essa afirmativa está correta. É uma reação exotérmica? Reação exotérmica é aquela que libera calor, tá? Calor, ele é uma forma de energia. Então, a gente pode observar aqui pelo gráfico que no início da reação nós temos mais ou menos a energia nesse ponto, pois ela vai dar uma subida, depois ela desce e termina bem aqui no reagente. Se a gente seguir essa linha aqui na vertical, a gente vai perceber que a energia diminuiu, certo? Então, a energia final diminuiu. Ela é menor que a inicial. Ou seja, essa reação ela liberou calor, liberou energia. É uma reação exotérmica. Terceira, a formação de uma substância intermediária quando é atingida a energia de ativação. Então, gente, olha aqui. Ele diz que é formada uma substância intermediária quando é atingida a energia de ativação. Porém, essa substância que está bem aqui, tá? Essa substância intermediária, ela é formada, na verdade, chama isso aqui de complexo ativado, tá? Complexo ativado. Energia de ativação é a energia mínima necessária para que aconteça a reação. Então, não é aqui o caso, tá? A energia de ativação seria basicamente a energia que é do início até acontecer a reação. Então, basicamente, a energia de ativação seria representada por esse espaço aqui de energia. Ocorre a formação da substância metanol. Metanol, tá? Que na verdade é um tipo de álcool, tá? Parecido com o etanol, porém o metanol ele só tem um carbono. Então aqui, ó, CH3, o que é que representa um álcool, gente? Vamos lembrar aqui que um álcool ele é uma hidroxila, que é um OH, tá? Isso aqui é uma hidroxila ligado a um carbono saturado, um carbono que tem somente ligações simples. Então aqui eu tenho sim o metanol. Então aqui a gente pode dizer que a questão correta seria a letra B, certo? Letra B, então seria a questão correta na questão 28. Então, aqui a gente pode deixar até de lado a quinta afirmação. Vamos continuando, vamos acabar essa provinha aqui, faltam duas questões ainda, certo? Questão 29.
o jovem Astácio decidiu surpreender sua amada Amerícia. Só nome legal, né, gente? Astácio Amerícia. Para comemorar o aniversário de namoro. Ele encheu vários balões e descobriu na internet que ao esfregar os balões cheios de cabelos, eles ficariam grudados no teto. Assim decorou o teto da casa com balões em formato de coração e recebeu a Melissa com flores e chocolates. No dia seguinte, a Melissa notou que os balões estavam menores e caídos no chão. Com base nos conhecimentos de química, é correto afirmar que os gases presentes nos balões efundiram. Então, efundiram, gente. Efundiram, eu posso dizer que é o mesmo sinônimo de dispersar, de ir embora, tá? Então, aqui é uma palavra que é um pouquinho menos utilizada, mas o sinônimo dela a gente pode dizer que é aqui dispersar, basicamente. A densidade dos gases diminuiu no dia seguinte após os balões serem colocados no teto. Então aqui não tem nada a ver, gente. Se a densidade ela vai diminuir, os balões continuariam lá em cima e não iria ter nada a ver com o volume, tá? O volume teria que aumentar para a densidade diminuir. O modelo atômico de Dalton explica o fato de que os balões atritados com o cabelo ficarem grudados no teto. O modelo de Dalton, ele fala que o átomo ele é uma substância ou matéria indivisível, certo? Não fala sobre prótons, sobre elétrons, então ele não dá o conceito de eletricidade. O primeiro cara que conseguiu inserir esse conceito de eletricidade foi Thomson, tá? Lá do modelo de pudim de passas. Então aqui a letra C também está errada, certo? Os balões caíram no teto porque suas cargas elétricas alternaram, gerando repulsão. Também está errado, tá? Então não foi gerada aqui repulsão, nada. Os balões caíram porque os gases que estavam em seu interior sofreram uma difusão. Então aqui, gente, a letra A realmente é correta, né? No caso desse balão, o ar que estava nele se dispersaram, por isso que eles ficaram menores. Olha aqui, a Melissa notou que os balões estavam menores. Então a gente pode dizer que eles tiveram o ar dispersados, tá? E caíram no chão depois, certo? Então, letra correta, letra A. Agora vamos para a última questão, questão 30, tá? Não é tão difícil não, certo, pessoal? Então, gente, vamos agora para a última questão, a questão número 30, certo? O sódio é um metal mole, menos denso que a água, que possui baixo ponto de fusão, 98 graus Celsius. Perde o brilho em segundos quando é exposto ao ar e reage vigorosamente em contato com a água. Ele faz parte do grupo 1 da tabela periódica. Seu número atômico é 11 e seu símbolo químico é Na, que deriva da palavra natrão, um composto à base de sódio originário no Egito Antigo ou Antigo Egito, certo? Quando isolado em sua forma metálica de cor branca e prateada, o sódio torna-se um elemento extremamente reativo. Oxida imediatamente ao entrar em contato com o ar, certo? Então ele oxida imediatamente ao entrar em contato com o ar e produz gás hidrogênio e uma violenta explosão em contato com a água. Então é muito perigoso aí, no caso, o sódio. Jogar sódio puro em um lago causaria uma forte explosão e provavelmente um sério acidente. O sódio é encontrado na natureza apenas em compostos
na forma de cátion Na+, e nunca como um elemento isolado. Esses compostos são conhecidos desde a antiguidade e são essenciais à vida. O composto mais comum do sódio é o cloreto de sódio, NaCl ou sal de cozinha, que dá sabor aos alimentos. Analise as afirmativas sobre o sódio metálico e o sódio iônico. Então, a gente quer fazer aqui uma comparação, basicamente, entre o sódio metálico, o Na, com o sódio iônico, que é o Na+. Primeiro, o sódio metálico possui um elétron na camada de valência e tende a oxidar facilmente, perdendo esse elétron. Então, olha aqui, gente, está dizendo que o sódio metálico ele possui um elétron na camada de valência, que é a última camada, certo? E ele vai perder. Quando esse elemento ele perde elétron, que é uma partícula de carga positiva, ele vai ficar uma partícula de carga negativa, ele vai ficar positivo, certo? Então, normalmente, um elemento que perde elétrons, ele vai oxidar e vai ficar com a carga positiva, ou seja, o NOx dele vai aumentar. Então, aqui, a afirmativa correta. O íon sódio possui uma camada fechada de elétrons, tendo configuração eletrônica parecida com a de um gás nobre. Então, a gente está falando aqui, no caso, sobre o íon sódio, certo? Então, ele está falando aqui que tem uma camada fechada de elétrons, tendo configuração parecida com a de um gás nobre. Lembre-se lá da teoria do octeto. Normalmente, a maioria dos gases nobres, tá? Com exceção do hélio, tem 8 elétrons na última camada. Então, gente, vamos lembrar que o sódio ele tinha 11 elétrons, certo? Então, o íon sódio ele vai perder um elétron. Então, basicamente, o íon sódio ele vai ficar com essa configuração eletrônica bem aqui, certo? Então, eu fiz a distribuição eletrônica, olha aqui, ele perdeu um elétron, ficou com 10 elétrons. Na última camada, que é a camada de valência, ele está com 8 elétrons, tá? Igualzinho um gás nobre. É por isso que normalmente a gente encontra muito sódio na forma de íon, tá? Ele é mais estável. Então, aqui correto também. O sódio na forma metálica é mais estável do que na forma iônica. Errado. O sódio na forma metálica foi lido ainda há pouco, que ele é altamente reativo. Então, quando ele entra em contato com a água, ele explode. Quando ele entra em contato com o ar, ele produz hidrogênio. Então, ele é altamente reativo, tá? Não é mais estável não do que o sódio na forma iônica, que é justamente porque é encontrado na natureza, onde normalmente está presente na nossa vida. Principalmente a gente pode citar no caso o sal de cozinha, né? Que praticamente tem acesso a ele todos os dias. Então, número 4, o sódio iônico é comestível, enquanto o metálico não. Então, está correto, né? O sódio iônico ele é comestível. Acabei de falar aqui do sal de cozinha. Então, aqui a gente pode ver que a 1, a 2 e a 4 estão corretas. Então, aqui a letra D, certo? Então, aqui, gente, obrigado a todos pela atenção. Não esqueçam, tá? Quem não curtiu, curte aí esse vídeo, manda para o seu amigo. Não esquece de comentar se você entendeu, se você ficou com alguma dúvida. Então, se inscreve no meu canal, já vai seguindo aí para pegar outras explicações de provas de uma forma bem detalhada para poder ajudar vocês aqui nos vestibulares específicos aqui de todos os estados do Brasil. Então, fica aqui nesse canal, tá? Que você vai se dar muito bem. Então, até logo, beijos, fiquem com Deus.